Imagine a cena. É uma tarde tranquila. Você decide que é hora de dar aquele abraço apertado no seu pequeno e peludo dono da casa. Mas, cadê o gato? Você procura na sala, na cozinha, dentro daquela caixa de papelão velha que ele prefere ao invés da caminha cara que você comprou. E nada. De repente, você se abaixa no quarto e lá estão eles. Dois olhos brilhantes te encarando do fundo escuro debaixo da cama. O seu coração quase sai pela boca com o susto. E aí vem a dúvida. Por que ele faz isso? Será que ele está quebrado? Será que ele me odeia e está fazendo isso só de birra? Ou será que ele descobriu um portal mágico para outra dimensão felina lá embaixo? Hoje, nós vamos revelar exatamente o que se passa na cabecinha desse seu pequeno tirano. Mas antes de começarmos a desvendar esses mistérios, eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários qual é o nome do seu pequeno marginal peludo e qual é o esconderijo favorito dele. Para entender o seu gato, você precisa lembrar de um detalhe muito importante. Por mais que ele use uma coleira de strass e coma patê de salmão servido em um potinho de cerâmica, por dentro, ele ainda se considera um predador selvagem das savanas. A natureza dos felinos é fascinante. Na selva, os ancestrais do seu gatinho eram caçadores solitários, mas também eram presas para animais maiores. Isso significa que a biologia deles é programada para duas coisas fundamentais: atacar de surpresa e se esconder para sobreviver. Além disso, gatos são mestres na arte da soneca, dormindo até 16 horas por dia. Para conseguir esse nível absurdo de descanso sem ser incomodado, eles precisam de um bunker seguro. Então não, seu gato não está apenas sendo esquisito. Existe toda uma lógica ancestral operando por trás daqueles bigodes fofinhos, e nós vamos decifrar cada parte dessa loucura felina agora mesmo. Vamos começar pelo básico e mais instintivo. A cama como uma verdadeira caverna do Batman felina. Na natureza selvagem, um gato precisa de um lugar seguro para dormir, onde nenhum predador maior possa surpreendê-lo enquanto ele sonha com ratinhos suculentos. O espaço debaixo da sua cama oferece exatamente isso. É escuro, tem um teto baixo que protege as costas dele e, o mais importante, tem apenas uma ou duas saídas fáceis de monitorar. Quando o seu gato entra lá, ele não está te ignorando. Ele está acessando o seu instinto primitivo de segurança máxima. É como se ele estivesse colocando uma placa imaginária de "não perturbe" na porta do quarto. Para ele, aquele vão entre o chão e o estrado da cama é a fortaleza intransponível perfeita. Muitos pais de pet acham que o gato está triste, mas na verdade, ele está se sentindo o verdadeiro rei do castelo, protegido de todos os perigos imaginários do seu apartamento seguro. Então, se você o vir lá relaxado, com as patinhas encolhidas em formato de pãozinho de forma, saiba que ele apenas encontrou o equivalente felino de um resort 5 estrelas, com segurança armada na porta. Agora, vamos falar sobre o inimigo número 1 de todos os gatos ao redor do mundo. O temível, barulhento e terrível monstro aspirador de pó. Ou talvez seja a chegada daquela sua tia que fala alto demais e insiste em apertar as bochechas do bichano. O estresse e a ansiedade são gatilhos gigantescos para os gatos correrem para debaixo da cama. Diferente dos cachorros, que muitas vezes vão latir para o perigo ou procurar proteção grudados na sua perna, a resposta natural do gato diante do caos é o modo furtivo. Eles pensam: se eu não posso ver o perigo não pode me ver. Debaixo da cama, o som é abafado pelas cobertas e pelo colchão, criando uma barreira acústica maravilhosa contra o barulho lá de fora. Então, se o seu gato sumiu magicamente assim que você ligou o liquidificador, abriu a porta para visitas desconhecidas ou começou a fazer uma faxina pesada, ele está apenas aplicando táticas militares de evasão. Ele está te dizendo, em alto e bom som, que a paz de espírito dele foi violada e que ele só vai voltar quando a poeira baixar e a casa voltar a ser o templo silencioso que ele exige governar.
Este terceiro ponto é super importante e exige atenção redobrada dos cotomães e cotopais. Esconder-se para mascarar a dor ou alguma doença. Na selva, um animal que demonstra fraqueza vira almoço rapidamente. Por causa desse instinto de sobrevivência bizarro, os gatos evoluíram para serem atores dignos de um Oscar quando o assunto é fingir que está tudo bem. Se o seu gato de repente começar a passar muito tempo debaixo da cama, recusando petiscos, não querendo brincar com aquela varinha de penas que ele tanto ama, e evitando contato visual, o sinal vermelho deve acender na sua cabeça. Ele não está de mau humor ou querendo ser Ed. Ele pode estar com dor de barriga, um problema articular ou algo mais sério. Para eles, o escuro é um lugar para focar em se curar, sem a ameaça de predadores aproveitando a sua vulnerabilidade. Nós sabemos que o único predador na sua casa é aquele robô aspirador que vive encalhando no tapete. Mas o instinto do seu gato não entende isso. Portanto, fique muito atento. Mudanças bruscas de comportamento e isolamento extremo debaixo da mobília são quase sempre um pedido mudo por uma visita ao veterinário. Você já reparou que a frequência com que seu gato visita o submundo da sua cama muda de acordo com as estações do ano? Isso nos leva ao quarto motivo. Eles são pequenos e peludos termostatos ambulantes. No pico do verão, quando a casa parece um forno e até você está suando parado, a temperatura no chão, especialmente nas áreas sombreadas debaixo de grandes móveis, é significativamente mais baixa. O piso frio debaixo da cama vira um oásis refrescante contra o calor escaldante. Por outro lado, no inverno rigoroso, se o seu quarto tem um tapete felpudo, ou se o espaço é bem fechadinho, o próprio calor do corpo do gato fica preso naquele ambiente confinado, criando uma pequena estufa aconchegante. Eles entendem de física térmica melhor do que muito engenheiro por aí. Então, antes de achar que seu gato está desenvolvendo algum tipo de fobia social felina, dê uma olhada no termômetro. O seu pequeno gênio peludo está apenas otimizando a temperatura corporal da maneira mais eficiente possível, garantindo que suas sonecas sejam climaticamente perfeitas e sem gastar um centavo a mais na sua conta de luz com ar-condicionado. Prepare-se para o quinto motivo, porque ele envolve sangue, suor e os seus tornozelos. Sim, estamos falando da famigerada tática de emboscada ninja. Gatos são caçadores de tocaia. Eles adoram ficar escondidos, esperando o momento exato em que a presa passa desprevenida para dar o bote perfeito. E no ecossistema da sua casa, quem é a presa grande e desengonçada que passa arrastando os pés pelo corredor? Exatamente você. O vão debaixo da cama oferece a ele uma visão perfeita do nível do chão. Ele pode observar seus pés se aproximando sem ser visto. Quando você menos espera, zás! Uma patinha cheia de garras, ou se você tiver sorte, apenas as almofadinhas macias, agarra o seu calcanhar, e no segundo seguinte, o pequeno ninja desaparece novamente para as sombras. Isso não é maldade, meus amigos, é pura diversão. Ele está praticando os instintos selvagens de caça, e para ele, os seus pés de pantufa são o alvo mais divertido e dramático que existe. Se o seu gato faz isso, ele está te convidando para brincar dizendo: "Olha como eu sou um predador letal, humano bobo." Existe um limite tênue entre o amor e o ódio na mente de um gato, e o sexto motivo tem tudo a ver com isso: a superestimulação sensorial. Nós, humanos, adoramos amassar os nossos gatos. Nós abraçamos, beijamos, fazemos barulhos estranhos com a boca e esfregamos a barriga deles, o que, convenhamos, é muitas vezes uma armadilha mortal. Mas os gatos têm receptores nervosos extremamente sensíveis, espalhados por todo o corpo. Chega um momento em que muito carinho deixa de ser agradável e passa a ser irritante, quase como uma carga elétrica estática na pele deles. Quando eles atingem esse limite de fofura suportável, a primeira reação é se afastar da fonte de estímulo, que no caso é você e o seu excesso de amor esmagador.
E para onde eles vão para garantir que não serão mais tocados? Bingo! Para baixo da cama. Quando o gato se retira estrategicamente para as sombras, a mensagem é clara. Humano, eu te amo, mas a cota de toques por hoje foi excedida. Preciso recalibrar meus chakras felinos, longe de suas mãos pegajosas. Respeitar esse momento é vital para que ele não decida recalibrar você com uma mordida. O sétimo fator é algo que quebra o coração de qualquer tutor de pet. O medo terrível de barulhos altos vindos da rua, como tempestades e, principalmente, fogos de artifício. A audição dos gatos é incrivelmente aguçada. Eles conseguem ouvir o barulho de um sachê sendo aberto a 3 cômodos de distância. Então imagine como um rojão ou um trovão forte soa nos ouvidinhos sensíveis deles. É como se o mundo estivesse desabando. Durante esses eventos caóticos, o instinto básico de preservação assume o controle. O espaço sob a cama se torna o abrigo antibombas perfeito. A cama pesada por cima deles oferece uma falsa sensação de blindagem contra as explosões e os clarões de luz, e as cobertas que pendem até o chão ajudam a abafar o apocalipse sonoro lá fora. Nessas horas, o seu gato está dizendo: estou apavorado, e este é o único lugar onde o céu não parece estar caindo na minha cabeça. A pior coisa que você pode fazer é tentar arrancá-lo de lá à força. O ideal é deixar o ambiente o mais tranquilo possível, fechar as cortinas e deixá-lo no porto seguro dele até que a tempestade ou a festa acabem. Mudanças são o fim do mundo na perspectiva felina, e isso nos leva ao 8º ponto: a chegada a um novo ambiente. Se você acabou de se mudar para uma casa ou apartamento novo, não espere que o seu gato saia desfilando pela sala como se fosse o dono do lugar no minuto 1. Gatos são seres incrivelmente territoriais e apegados aos seus mapas mentais. Quando você os coloca em um ambiente novo, cheio de cheiros esquisitos, dimensões diferentes e acústica nova, o cérebro deles entra em parafuso. A primeira estratégia de sobrevivência é encontrar o menor e mais seguro espaço possível para servir de base de operações. Geralmente, esse lugar é debaixo da sua cama, porque lá tem o seu cheiro reconfortante impregnado no colchão. Ele vai ficar ali, analisando cautelosamente o novo território, apenas com os olhos e o nariz, criando coragem, pata por pata, para explorar. Durante esse processo de mudança, a mensagem que ele passa é: esse lugar é grande e assustador. Vou colonizar essa terra nova a partir do meu acampamento base seguro, debaixo desse móvel de madeira. Cheiros estranhos e novos habitantes na casa compõem a 9ª razão para o sumiço do seu felino. Imagine que você cometeu a audácia de trazer um cachorro novo para casa, ou quem sabe adotou outro gato, ou até mesmo recebeu a visita de um bebê chorão que cheira a talco e fraldas. Para o seu gato, isso é uma invasão alienígena no santuário sagrado dele. O focinho do seu gato capta milhares de partículas de odor que você nem imagina que existem. Um cheiro desconhecido e forte é um alerta de invasor. Como os gatos detestam confrontos diretos que não tenham sido planejados por eles mesmos, a tática inicial é o recuo tático para as trincheiras debaixo da cama. Lá embaixo, eles podem farejar o inimigo em segurança e monitorar a situação sem o risco de um encontro cara a cara imediato. Ele não está sendo antissocial, ele está sendo um estrategista militar. A mensagem debaixo da cama é clara. Enquanto esse invasor que cheira a cachorro molhado estiver no meu tapete da sala, eu coordenarei a resistência aqui das sombras. Não me comprometa. O 10º motivo é simples, direto e um verdadeiro tapa na nossa cara de humanos carentes. Nós somos colegas de quarto incrivelmente barulhentos e chatos. Como eu mencionei antes, gatos dormem muito, mas eles não têm um sono pesado e constante o tempo todo. Eles entram em ciclos de sono leve, que são facilmente interrompidos. Se a caminha dele fica no meio da sala,
Ele é obrigado a aguentar você andando para lá e para cá, a televisão no volume máximo, as notificações do seu celular apitando a cada segundo e os seus vídeos de TikTok rolando sem parar. É exaustivo. Quando a exaustão bate forte, ele procura o lugar mais isolado da casa para tentar conseguir algumas horas de sono de qualidade. A cama, sendo o móvel mais largo do quarto e geralmente posicionado em um canto mais tranquilo, oferece essa paz celestial. Ao se enfiar lá embaixo, seu pequeno leão domesticado está apenas protestando silenciosamente contra os seus maus modos de coabitação. Ele está dizendo: vocês humanos não sabem ficar em silêncio. Vou dormir debaixo dos estrados, porque lá é o único lugar onde a ignorância de vocês não me alcança. Chegamos ao 11º motivo, que é um dos meus favoritos porque revela a alma cleptomaníaca dos gatos. A proteção de recursos. Você já perdeu uma meia esportiva, um elástico de cabelo, ou aquela bolinha de papel alumínio que você fez na cozinha e jogou para ele há 2 semanas? Aposto que se você arrastar a sua cama agora, vai encontrar um verdadeiro tesouro do pirata lá embaixo. Na selva, quando um felino abate uma presa e não consegue comer tudo, ele esconde a carcaça para que outros animais não a roubem. Como no seu apartamento não há antílopes, o seu gato adapta esse instinto para os brinquedos dele, ou objetos que ele julga serem de extremo valor. Sim, aquela sua meia furada é ouro para ele. O espaço debaixo da cama é o banco suíço do seu gato. É o cofre impenetrável onde ele acumula suas riquezas, sem a interferência das suas mãos curiosas de humano organizador. Se você o flagrar lá embaixo rosnando de leve com um ratinho de pelúcia na boca, saiba que ele está operando a sua própria reserva de segurança nacional felina. Você já chegou em casa, abriu a porta e sentiu um silêncio absoluto e assustador? Caminhando até a sala, você vê os cacos do seu vaso favorito e caro, espalhados pelo chão. E onde está o criminoso peludo? Exatamente, emburrado e encolhido no fundo mais escuro debaixo da cama do quarto de hóspedes. Esse é o nosso 12º motivo. A tentativa de evitar o inevitável esporro. Agora, não se engane achando que os gatos sentem culpa do mesmo jeito que um cachorro, que fica com aquelas orelhas baixas de dar dó. Especialistas em comportamento dizem que os gatos não sentem culpa moral, mas eles são excelentes em ler a sua linguagem corporal e o tom da sua voz. Eles sabem que uma grande confusão seguida da sua cara de desespero significa que uma tempestade humana se aproxima. Ele vai para debaixo da cama porque associou a quebra do vaso a uma experiência estressante com você esbravejando. Ele está esperando a radiação baixar após a explosão nuclear da sua raiva. Basicamente, ele pensa: o humano está fazendo aqueles barulhos estranhos de raiva de novo. Vou ficar aqui até que ele ofereça um sachê como pedido de paz. O 13º motivo é clássico e beira o sobrenatural. Trata-se do temido transporte veterinário. É impressionante, não é? Você nem sequer pegou a caixa de transporte, mas só o fato de você ter pensado em ir ao veterinário e feito um movimento ligeiramente diferente na direção do armário onde a caixa fica guardada já é suficiente. Eles têm um radar telepático para idas ao médico. E para onde eles vão correr? Imediatamente para o centro exato debaixo da cama, em um ponto onde nenhum dos seus braços consegue alcançar de forma alguma. É o cheque-mate felino perfeito. Eles odeiam a caixa de transporte porque ela os tira do controle, do cheiro familiar, e os leva para um lugar cheio de estranhos, cutucando suas barrigas com termômetros frios. Debaixo da cama, eles ancoram as patas no chão e se transformam em sacos de cimento de 10 quilos, te forçando a usar cabos de vassoura, o que os assusta mais ainda, para tentar tirá-los de lá. Quando ele está ali, a mensagem de protesto é firme. Eu sei da sua conspiração e eu não vou cooperar com o meu próprio sequestro médico. Vamos para o 14º ponto,
que envolve o lado fofoqueiro e supervisor do seu gato. A necessidade de observação furtiva. Pense no espaço debaixo da cama como uma grande tela de cinema escurecida para o seu felino. De lá, ele tem uma visão privilegiada do nível do chão de boa parte do quarto, ou até do corredor, dependendo da posição do móvel. Gatos são criaturas extremamente curiosas e gostam de saber exatamente onde todo mundo está e o que todo mundo está fazendo na casa. Mas eles preferem fazer isso de forma anônima. Quando ele está lá embaixo com as patinhas cruzadas e apenas os olhos e orelhas em alerta, ele está atuando como o segurança particular não remunerado da sua residência. Ele assiste aos seus passos apressados de manhã, observa se o cachorro está passando do limite imposto na fronteira da porta e julga silenciosamente as meias descombinadas que você escolheu usar hoje. Ele não quer interação, ele quer apenas informação. É a maneira dele de dizer: eu vejo tudo, humano, mas o meu contrato de observação exige anonimato e sombras completas. O 15º motivo nos faz olhar para a passagem do tempo. Quando o seu gatinho começa a envelhecer e ganha o status de idoso respeitável com seus pelos grisalhos, a agitação do dia a dia passa a ser muito menos atraente e muito mais desgastante. Gatos seniores muitas vezes sofrem de dores nas articulações, artrite e uma diminuição na acuidade visual ou auditiva. Aqueles tidy dicks frenéticos às 3 da manhã dão lugar a uma profunda necessidade de sossego e rotinas calmas. O espaço debaixo da cama vira um verdadeiro asilo de luxo e paz para eles. Lá, eles não precisam competir por espaço no sofá. Não precisam se esquivar de movimentos bruscos e podem descansar seus ossinhos velhos sem interrupção. Se você tem um vovô ou vovó felina em casa, entenda que o refúgio na escuridão sob a cama não é tristeza. É sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber que o mundo lá fora é muito barulhento e cansativo. Eles só querem ser deixados em paz, com sua aposentadoria felina digna e um chão fresquinho. Embora a maioria de nós hoje em dia, e com razão, castre os nossos gatos, o 16º motivo vale a pena ser mencionado se você tem uma gatinha não castrada em casa. O instinto materno na natureza felina dita que o nascimento dos filhotes deve acontecer em um local completamente isolado, abrigado e longe de qualquer predador em potencial. Quando uma gata entra na reta final da gravidez, ela começa um processo chamado de nidação, ou busca por um ninho, e adivinhe qual é o lugar escuro, acolhedor e com o cheiro da pessoa em quem ela mais confia. O vão debaixo da sua cama ou no fundo escuro do seu guarda-roupa. Ela se esconderá lá, organizará os panos disponíveis e se preparará para o parto. É um comportamento movido puramente por hormônios e instintos milenares de perpetuação da espécie. Mesmo que ela não esteja grávida, fêmeas durante o cio podem se esconder lá por causa das oscilações hormonais intensas e do estresse que esse período causa. Se esse for o caso, a mensagem é um chamado direto da mãe natureza agindo no corpinho dela. O 17º motivo vai expor você, sim, você mesmo que adora mudar as coisas. Lembra quando eu disse que gatos odeiam mudanças? Isso não se aplica apenas a casas novas, mas à rotina diária. Gatos são criaturas de hábitos tão rígidos que parecem ter um relógio atômico embutido no cérebro. Eles sabem a hora que você acorda, a hora do sachê, a hora que você sai para trabalhar e a hora que você volta. Se você arrumar um emprego novo que muda completamente os seus horários, ou decidir trabalhar em home office de repente, invadindo a casa durante o período em que ele estava acostumado a ter o palácio só para ele, o sistema vai bugar. Esse choque de rotina gera uma frustração enorme no gato. Em protesto silencioso, ele vai se refugiar debaixo da cama. É a greve branca felina. Ele se enfia no escuro para demonstrar a total desaprovação com as suas decisões de vida
que afetaram o cronograma sagrado das sonecas dele. Ele literalmente pensa, até que este humano entenda que o jantar é servido às 18 horas em ponto, eu permanecerei em meu exílio voluntário sob os estrados. Agora, vamos para o 18º motivo, que entra na categoria do bizarro e engraçado, mas faz todo sentido na mente de um gato. A cama é simplesmente a maior caixa de papelão do mundo. Nós sabemos, a ciência sabe, a internet inteira sabe. Gatos são magneticamente atraídos por caixas. Para eles, espaços confinados com bordas definidas representam segurança, aquecimento e um ótimo ponto de emboscada. Agora, deite no chão do seu quarto e olhe para cima, em direção ao estrado da sua cama. O que você vê? Um espaço quadrangular, delimitado por 4 pernas e coberto por um teto de madeira e colchão. Na cabecinha de ervilha do seu gato maravilhoso, aquela arquitetura é idêntica à de uma caixa gigantesca que você colocou no quarto, especialmente para o deleite dele. Portanto, esconder-se debaixo da cama não é sempre uma crise existencial, dor ou medo. Muitas vezes, é só o fascínio primitivo e inexplicável que a espécie felina tem por geometrias fechadas. Ele só está desfrutando da mega caixa luxuosa que abriga os humanos durante a noite. Já estamos quase no fim, e o 19º ponto é um alerta gigantesco sobre o que você nunca deve fazer: arrastá-los de lá à força. É um reflexo instintivo nosso. Nós vemos o gato escondido, ficamos com pena ou ansiosos querendo abraçar, enfiamos o braço no escuro, ou pior, pegamos o cabo de uma vassoura para encurralar o coitado e puxá-lo para fora. Por favor, parem com isso agora mesmo. Ao invadir esse santuário com agressividade ou força, você está destruindo toda a confiança que o seu gato tem em você e no ambiente. Se ele se escondeu porque estava com medo, ser puxado à força vai multiplicar esse trauma por 1000. Se ele estava com dor, você vai causar mais dor. O espaço debaixo da cama deve ser sagrado. Quando você o obriga a sair, você se transforma no predador gigante que ele estava tentando evitar. A mensagem que você manda não é de amor, é de dominação assustadora. Um gato que não tem permissão para se esconder em paz rapidamente se transforma em um gato cronicamente estressado, neurótico e até agressivo. Respeito ao limite do animal é o que separa donos ruins de verdadeiros amantes de felinos. Finalmente, o 20º e último bloco da nossa saga. Se você não pode arrastá-lo, como faz para tirá-lo debaixo da cama com dignidade quando necessário? A resposta é psicologia positiva e propina. Sim, gatos são totalmente subornáveis se você souber o que usar. Em vez de gritar ou enfiar vassouras, sente-se no chão perto da cama, mas não bloqueie a saída dele. Fique em silêncio. Fale com ele com uma voz muito suave e tranquila, aquela vozinha fina que usamos com bebês. Coloque alguns dos petiscos mais irresistíveis, ou abra uma latinha daquela comida úmida maravilhosa e deixe um rastro sutil em direção à saída. Não olhe diretamente nos olhos dele debaixo da cama, pois contato visual direto para os gatos é um sinal de desafio ou ameaça. Simplesmente, espere. Tenha a paciência de um monge tibetano. Quando ele decidir que a comida é mais importante que o esconderijo e sair por conta própria, não dê um bote nele. Deixe-o comer, elogie e, aos poucos, reconstrói a segurança de que o lado de fora da cama é tão bom quanto o lado de dentro. O segredo é sempre deixá-lo achar que foi ideia dele. Ufa! Agora sim você está armado com todo o conhecimento necessário sobre o que realmente se passa nessa cabecinha peluda e cheia de marra. Você viu que quando o seu pequeno tirano corre para debaixo da cama, ele não está com defeito de fábrica e nem tramando o seu fim. Na maioria das vezes, ele está apenas sendo um gato. Seja buscando refúgio do barulho, alívio para o calor, planejando uma emboscada no seu tornozelo, ou só curtindo a paz longe da sua rotina caótica,
Cada comportamento tem um motivo enraizado na natureza fascinante deles. E no fim das contas, é exatamente por causa dessas esquisitices que nós somos completamente obcecados e amamos incondicionalmente os nossos bichanos, não é mesmo? Eles são nossos chefes ronronantes e a casa é o reino deles. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu amigo felino e a evitar alguns arranhões desnecessários, por favor, deixe aquele like que ajuda muito o canal. Inscreva-se agora mesmo para não perder mais nenhuma dica secreta de sobrevivência no mundo dos gatos e compartilhe com outro pai ou mãe de pet que vive reclamando do gato sumido. Antes de ir embora, eu deixo a pergunta final para vocês responderem aqui nos comentários. Qual foi a coisa mais bizarra que o seu gato já roubou e escondeu debaixo da sua cama? Um grande abraço e até o próximo vídeo.